Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática, vamos falar sobre distância entre dois pontos. Bom, a gente vai usar o cálculo da distância entre dois pontos para calcular a mediana, distâncias percorridas por um móvel, alturas relativas de um triângulo, perímetros e até áreas de figuras planas que vão estar em nosso plano cartesiano, certo? Bom, pessoal, mas o que é a distância, né? Bom, eu tomei dois pontos aí, o ponto A e o ponto B. A distância, pessoal, vai ser um segmento de reta aí que vai ligar as extremidades aí que são os pontos. E a gente vai usar a nomenclatura D de AB ou simplesmente AB, certo? E agora, pessoal, a gente tem alguns exemplos aí de cálculo de distância. Bom, uma coisa interessante a gente observar, né? Vamos marcar as distâncias. Então, a primeira distância aí do exemplo A vai ser esse segmento de reta aqui, AB. E no exemplo B vai ser este outro segmento de reta. Uma observação importante nesses dois exemplos é que ele está andando somente em um sentido. Então, no exemplo A, por exemplo, ele está andando na horizontal, ou seja, no eixo Y, eixo X, desculpa. E no exemplo B, ele está andando na vertical, ou seja, no eixo Y. O que a gente vai fazer? Bom, para calcular a distância, vai ser muito simples. Se você olhar assim de cara, por exemplo, no exemplo A, você já vai falar para mim assim, é 1, 2, 3, 4 unidades. Já vai me dar que a distância é 4. Porém, vamos pensar em deslocamento. Bom, ele saiu do ponto -1 e foi até o ponto 3, ok? Então, ó, ele saiu do -1, eu faço o ponto, o ponto final menos o meu ponto inicial. E aí, quando eu faço, vai dar -4. E aí, a gente pensa o seguinte, não existe distância negativa, certo? Isso porque sempre que eu estiver calculando distâncias, eles vão estar em módulo. Ou seja, a minha distância é 4 aí, né? 4 aí unidades, que a gente ainda não descreveu qual é a unidade, que não é o caso aqui. Já no item B, né, ele está andando na vertical, ou seja, no eixo Y. Então, ele só se deslocou aqui no eixo Y. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer aquele esqueminha nosso. Ó, distância, vamos pegar a distância final, né? Que é o 2, né? Vamos considerar o 2, menos a minha distância inicial, que era o quê? O menos meio aqui. Fazendo o jogo de sinal, vou ficar com 2 mais 0,5, que isso daqui vai me dar que ele percorreu 2,5 unidades. Pessoal, nesse caso eu não coloquei o módulo, né? Porque a distância já ia dar positivo. Sempre a gente vai usar o módulo. É que em alguns momentos a gente acaba não colocando ele, certo? É importante lembrar que ela nunca vai ser negativa. Já no exemplo C, pessoal, a gente vai ter o seguinte. A gente tem que ele está andando na nossa diagonal, certo? Então, ele se deslocou tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aí, como que eu faço, professor, para calcular essa distância? Bom, vamos lá, pessoal. A gente vai ter, se a gente observar bem, essa figura aqui, nós temos, ó, um triângulo retângulo aqui no meio. E a gente quer saber aqui, essa distância AB, ela é quem, se a gente olhar para um triângulo retângulo? É a nossa hipotenusa, né? Enquanto as outras duas distâncias aqui, ó, vamos marcar um ponto C, ó. Aqui eu tenho CA e CB, são os meus catetos. E aí, pessoal, a gente tem que se lembrar do teorema de Pitágoras, certo? Que fala o quê? Hipotenusa ao quadrado, né? É igual a soma de cada cateto ao quadrado. Então, ó, nesse caso, eu vou ficar como? AB ao quadrado é igual a quem? É igual ao meu CB ao quadrado mais o meu CA ao quadrado. E aí, né, pessoal, a gente vai ter agora que calcular, né? Qual é o valor do CA, né? E quanto que mede aqui o meu CB. Então, eu vou calcular o meu CA, né, e o meu CB aqui. Bom, vamos lá. Fica mais fácil da gente olhar agora, pessoal, porque
Vamos lá pelo CA. Ó, o CA, pessoal, é essa reta aqui, ó, que se deslocou somente no eixo X, certo? E aí dá para eu saber a minha coordenada aqui, ó, do ponto C. Qual que é a minha coordenada aqui desse ponto C? Minha coordenada desse ponto C, ela é -1 e -1. Ó, só a gente olhar aqui no nosso desenho. Então, para eu calcular o CA, é só fazer as coordenadas do eixo... subtrair as coordenadas do eixo X, certo? Então, vai ficar -1, -2. Opa, isso aqui em módulo, né? Módulo de -1, -2 vai dar exatamente 3, ok? E se eu olhar aqui para o meu CB, ele se deslocou no eixo Y. Então, é só fazer as coordenadas Y subtraídas, que vai ficar como? Vai ficar 2 menos 1. Esse -1 é aqui da coordenada Y do ponto C, tá, gente? Que aí vai me dar exatamente 2 mais 1, que, por acaso, né, aqui também deu 3. A gente vai retomar, pessoal, aqui na fórmula e substituir os valores do valor do CA e do CB. Então, eu vou ficar como? Que o meu AB ao quadrado, ele é quem? Ele vai ser o meu CB, que mede aqui 3. Então, ficou 3 ao quadrado. Mais o meu valor do CA aí ao quadrado, que é também 3 ao quadrado. Aí, resolvendo os quadrados, aí eu vou ter o quê? Que AB ao quadrado, né? Ele é igual a 9 mais 9, certo? E aí eu chego que o meu AB ao quadrado é igual a 18. E aí eu quero só o valor do AB, então eu extraio a raiz, né? Nossa, como que eu faço para achar a raiz de 18? A gente vai fatorar, certo? Então, ó, dividir por 2 deu 9, por 3 deu 3, por 3, 1. Ou seja, o meu AB é igual a raiz, né, de 3 ao quadrado vezes 2. Quem tem a potência ao quadrado sai da raiz, vai me dar que o meu AB, ele mede exatamente 3 raiz de 2, ok? Aí uma questão que às vezes a gente acaba errando, pessoal, também, para achar a distância, tem muita gente que pode ter olhado de cara esse exercício e falar assim, é 4. Por que 4? Ó, 1, 2, 3. Melhor, 4 não, 3, né? É 3 a distância. Só que aí, pessoal, a gente tem que lembrar que eu estou trabalhando na diagonal. E se eu pegar um quadrado unitário aqui, de unidade 1 e 1, a minha diagonal também não tem 1, certo? Quanto que tem essa diagonal aqui? Ué, vamos aplicar o teorema de Pitágoras. O D é a hipotenusa, né? Cada lado mede 1. Então, vai ser 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, minha diagonal vai dar a raiz de 2. E aí, nesse caso, sim, se eu pensar, tem 3 diagonais, então é 3 vezes a diagonal. Que aí, pessoal, ó que legal, cai aqui no 3 raiz de 2. Só uma observação importante, para não confundir, achando que a diagonal de um quadrado aqui, né, ele mede 1, e aí você, se é uma questão de múltipla escolha, você já assinala que tem 3, certo? Agora, pessoal, a gente vai ver uma fórmula aí que a gente usa para calcular a distância entre dois pontos. Bom, como que eu fiz aqui? Então, eu peguei meu plano cartesiano, né, com o meu eixo X e o meu eixo Y, e eu estou coordenando aí dois pontos, certo? Ponto A e o ponto B. O que é interessante? Eu quero saber a distância aqui. Continua sendo esse segmento de reta. Como que eu faço para saber isso, né? A gente vai usar a mesma ideia anterior. Então, o que é interessante a gente lembrar? Que, ó, o ponto B ele tem uma coordenada no X e uma coordenada no Y, que a gente vai chamar aqui de X1 e Y1. Então, ele tem um valor aqui no X e um valor aqui no meu Y, certo? A mesma coisa com o ponto A, pessoal. Ele tem um valor aqui no X e um valor aqui no Y. A gente vai chamar de X2 e Y2 as coordenadas dele.
E aí, pessoal, se eu lembrar, eu tô com o que de novo aqui? Com a mesma situação anterior, ó, com um triângulo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aí, né, a minha distância, o meu valor do AB. Vou fazer aqui embaixo. Fazer de novo aqui a minha distância do AB aí. E vou usar a mesma ideia do Teorema de Pitágoras. Então, vai ficar como? AB ao quadrado é igual. Vou pintar de cor diferente, tá? Igual aí a distância desse segmento em verde ao quadrado menos a distância do outro segmento, pintar um pouco mais escuro aqui, ao quadrado. Mas quanto mede, pessoal, por exemplo, essa distância em verde aqui? Quanto que mede isso? Se eu olhar, pessoal, é só eu fazer o quê? x1 menos x2. Ou, diferente, eu fazer x2 menos x1, tá? Lembrando que isso daqui ele vai estar em módulo, tá? Lembra que a distância eu calculo em módulo. E também, por ser o Teorema de Pitágoras elevado ao quadrado. Eu vou somar com essa outra medida aqui, ó. Que ela mede quanto? Ó, posso fazer módulo, né? y1 menos y2. Lembrando que também está elevado ao quadrado. Nossa, mas é muita coisa. É módulo, é ao quadrado. E aí tem uma coisa legal, pessoal. Quando ele está ao quadrado, eu não preciso colocar o módulo. Por quê? Todo número elevado ao quadrado ele é positivo. Então vai ficar simplesmente, ó, x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Beleza? E aí, né, para eu achar a distância do AB, é só eu fazer a extração aí dessa saída. E aí, quando eu faço as extrações, eu vou ter o quê, ó? Que o cálculo da distância é AB igual a raiz quadrada de quem? x1 menos x2 ao quadrado mais y1 menos y2 ao quadrado. Essa fórmula aqui, pessoal, que a gente vai usar para calcular a distância. Nossa, mas ela é uma fórmula complexa. Pessoal, não precisa se preocupar. Ela é tranquila de ser aplicável. É só a gente lembrar o quê? De a grosso modo, né? Que é só pegar as coordenadas x, subtrair uma da outra, e a coordenada y, subtrair uma da outra. Elevar cada uma delas ao quadrado e extrair a raiz. Ok? Agora, pessoal, continuando aqui, a gente vai fazer alguns exercícios para aplicar esses conceitos que a gente viu, né? De distância. Então, ó, o primeiro ele fala o seguinte, ó, calcule a distância entre os pontos. Aí dei o ponto A e dei o ponto B. Como que a gente vai fazer, né? Vamos fazer lá, ó. Distância de AB. Vamos pensar na formulinha, né, que é anterior, que tem a raiz, né? Vai ser como? É a raiz quadrada de quem? Das coordenadas x, que é quem? O menos 1 e o 3. Então, fica menos 1 menos 3 elevado ao quadrado, mais a coordenada y aqui, ó. 4 menos 2 elevado ao quadrado. E agora é só a gente resolver, né? Vou ficar como, ó? AB é igual a raiz de quanto? Menos 1 menos 3 vai dar menos 4 ao quadrado. Mais 4 menos 2, 2 ao quadrado. Resolvendo aqui, eu vou ter o quê? AB é igual a 16 mais 4. Ou seja, o meu AB é raiz de 20. Para ficar melhor, né, a minha resolução, eu faço como? Eu fatoro 20, né? Então, por 2 vai dar 10, por 2 vai dar 5, por 5, 1. Ou seja, o meu AB aqui, quem que vai sair da raiz? O 2, né? É 2 raiz de 5 aí, unidades. A gente não sabe se lembrando com centímetro, eu não especifiquei nesse exemplo. E agora, pessoal, a gente vai aí para o nosso exemplo B, que é a mesma ideia. Eu vou fazer de novo, ó. Meu AB é a raiz quadrada das distâncias aí subtraídas. Então, ó, coordenada x menos coordenada x, meio menos 5 meio, isso ao quadrado, né? Mais minha coordenada y aqui. Menos 1/3 elevado ao quadrado.
Nossa, mas é fração. Pessoal, mesma ideia. Nesse caso, aí nessas frações já tem o mesmo denominador, né? Então é só fazer normal. Vai ficar como, ó, 2 embaixo, 3 aqui. Depois eu vou ter que levar ao quadrado. E é só fazer a operação. Então, ó, vai ficar como aqui, ó. 1 menos 5 vai dar menos 4, certo? E aqui, menos 1 vai dar menos 2. Quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter que o meu AB é igual a 16 sobre 4 mais 4 sobre 3, certo? Aí, pessoal, tem vários caminhos que a gente pode seguir. Eu posso dividir aqui o 4 por 16, 16 por 4, que já vai dar 4. Ou eu calculo o MMC aí entre o 4 e o 3. Eu vou seguir o seguinte caminho, eu vou fazer essa simplificação. Então, aqui já deu 4. Ficou como? 4 mais... Opa, esqueci de levar aqui ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Mais 4 nonos. Então, meu AB é essa raiz aqui. Bom, quando não tem nada embaixo é 1, certo? Então, eu vou colocar aqui embaixo 9. 9 dividido por 1, 9 vezes 4 vai dar 36. 9 dividido por 9, 1. Vezes 4, 4. Ou seja, eu cheguei em 40 aqui sobre 9. Lembrando, pessoal, que isso tudo aqui ainda está dentro da raiz. Nossa, professor, ele é complexo. Não, professor, ele é um pouco grande, né? E aí, o que eu vou ter que fazer aqui, pessoal? Eu vou aqui extrair aqui a raiz. Então, se eu fatorar o 40, a gente vai chegar em 2 raiz de 10. E fatorando, e a raiz de 9 é 3. Então, essa é a minha resposta final aqui. No exemplo 2, pessoal, eu falo o seguinte. Prove que é isósceles do triângulo cujos vértices são 2 e menos 2, o vértice A, o B, de coordenadas menos 3 e menos 1, e a coordenada do C é 1 e 6. Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, nesse exercício? Primeira coisa, né, é a gente desenhar o nosso plano cartesiano e colocar esses pontos neles. Então, dê uma pausa aí, façam o plano cartesiano de vocês e a gente já volta aí com o triângulo desenhado aí no plano cartesiano. Então, pessoal, aqui está o nosso triângulo, na verdade não tá, só marquei os pontos. Vamos colocar então aqui, ó, ponto A, 2 no x menos 2 no y. Esse ponto aqui, ok? Que nós temos aqui. Aqui é o meu ponto A. O ponto B é o menos 3 no x e o menos 1 no y. Então, esse ponto aqui, ó, ponto B. E o meu ponto C, 1 no x e 6 no y. Esse ponto aqui, ó. Então, a gente ligar aí as figuras, pessoal, eu vou ter aí um triângulo aí formado ligando eles, ó. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente prove, né, que esse triângulo aí, ele é isósceles. O que é ser isósceles, né, pessoal? É que dois lados têm a mesma medida. Então, basicamente, pessoal, a ideia é a seguinte, eu vou ter que descobrir a medida de cada lado. Quais são os lados aqui desse triângulo? Esse primeiro lado aqui, ó, o CA, né, é um lado, o outro lado é o AB ou BA. E o meu outro lado aqui que eu vou ter é o meu lado, esse último lado aqui, ó, o lado BC, né? Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que descobrir a distância de cada um desses lados aí. E aí eu vou ver se pelo menos duas delas são iguais. Na verdade, ele falou que é para provar, então eu tenho que mostrar que dois lados têm a mesma medida. Como que eu mostro? Calculando a distância de cada um. Então, deem uma pausa aí no vídeo, né, pessoal? E vamos calcular a distância do CA, do AB e do BC. Eu já volto aí com vocês com a resolução, tá? Então, né, pessoal, eu coloquei só aqui as marcações das coordenadas de cada ponto para ficar mais fácil, né? Então, eu vou ter que o meu CA, ele vai ser o quê? Só fiz as coordenadas x, uma menos a outra, então vai ficar 1
menos 2, ok? Isso daqui vai ser elevado ao quadrado, mais coordenada y, uma menos a outra. 6 menos 2, isso tudo aqui elevado ao quadrado. Quando eu resolver aqui, né, eu vou chegar com o meu CA mede quanto? Vai ficar 1 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Que isso aqui vai me dar a raiz de 65, certo? E aí, pessoal, raiz de 65 a gente não tem como fatorar, né? Porque ela já é o produto de números primos, então vai ficar raiz de 65. Vamos medir agora o nosso valor aí do segmento aí AB. Então, vai ficar AB é igual a... Coloca de novo, coordenada do x subtraindo uma da outra. Então, fica 2 menos 3 ao quadrado mais menos 1 menos 2 ao quadrado. Quando eu resolvo aqui o meu AB, eu vou ter o quê? Vai ficar 2 mais 3, 5 ao quadrado, mais menos 1 mais 2 vai me dar exatamente 1, ok? Positivo, ao quadrado. Isso daqui me deu 25, né? Que é 5 ao quadrado mais 1, raiz de 26. Bom, não vou fatorar agora a raiz de 26, tá, gente? Vamos ver aí, vamos terminar de fazer. E agora eu vou calcular a distância aí do meu BC. Só eu fazer novamente a coordenada do x menos a do x, a do y menos a do y. E aí, pessoal, quando eu fiz aqui, né, meu BC aí, né, eu vou chegar, ó, 4, né, ao quadrado mais 7 ao quadrado, que é 16 mais 49, que é exatamente a raiz de 65. Resolvi o exercício? Sim. O que eu cheguei à conclusão, pessoal? Cheguei à conclusão que esse lado é igual a esse. Logo, ele é um triângulo isósceles. E aí, pessoal, uma informação assim legal é que você vai ver, se for para provar, por exemplo, que é um triângulo retângulo, você vai ter que trabalhar com Pitágoras. E aí você vai ter que recordar um pouco das propriedades aí dos tipos de triângulos que nós temos aí. O exemplo 3, ele fala o seguinte: considere a diagonal AC do quadrado ABCD e ele deu a coordenada do ponto A e do ponto C. Ele quer saber a área. Ok, ele quer saber a minha área. Bom, primeira coisa, né, pessoal? Vixe, empaquei nesse exercício, eu não sei como começa. Vamos fazer o que a gente sabe. A gente sabe que é um quadrado, ok? Vamos lá, um quadrado. E que eles têm os vértices aí na sequência aí, ó. A, B, C e D. Lembra que nesse caso tem que ser a diagonal e a C, tá? Então, já deixou subentendido que a minha diagonal tá aqui, ó. Então, ó, ele sabe aí essa informação que ele deu. Que essa é a diagonal. E ele deu também a informação das coordenadas, do ponto C e do ponto A. Bom, o que a gente tem aí, pessoal, de desafio? Vamos ler o exercício. Bom, então parei aí o que eu fiz, vamos ver. Ele quer saber a área do quadrado. O que eu sei, né? Que a área do quadrado é lado ao quadrado. Pronto, é o que eu sei. É a única informação que ele deu até esse determinado momento, né? Vou dar uma dica assim valiosa, que é uma jogadinha de mestre aqui nesse exercício. Ele quer, pessoal, que ele deu a diagonal, certo? Eles querem que você lembre nesse exercício o seguinte, ó. Que a diagonal do quadrado, ela é igual a L vezes raiz de 2. Se a gente lembrar, pessoal, lá na hora que eu passei os exemplos lá iniciais, eu falei um pouco disso. Lembra que a gente calculou a diagonal? E aí, no caso, tinha dado só raiz de 2? Por quê? Porque era 1, né? Então, é lado vezes raiz de 2. Então, vamos lá. O que eu ajudei com isso? Vocês concordam que esse L é o mesmo? Então, basta eu saber, pessoal, qual é o tamanho da minha diagonal. Que aí eu vou saber qual é o valor do L. Então, vamos lá. A gente vai calcular aqui, ó, pessoal, a distância, que tamanho aqui, qual é a medida dessa diagonal AC, certo? Opa, ia colocar AB.
essa diagonal aí AC, usando a formulinha da distância. Então, ó, a coordenada de x menos a de x ao quadrado, né, mais a coordenada de y menos a coordenada de y também ao quadrado. Quando eu resolver aqui, eu vou ter distância de AC, vai ficar menos 2 ao quadrado, mais menos 2 também ao quadrado. Então, a minha diagonal AC, ela mede aí, ó, 4 mais 4 dentro da raiz, que é raiz de 8. E aí, vamos fatorar a raiz de 8 aqui, o 8 aqui, ó. Por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Vai sair quem? Ó, esse parzinho de 2 aqui que está ao quadrado. Logo, eu vou ter o quê? Que a minha diagonal AC, ela mede o quê? 2 raiz de 2. E aí, olha que legal esse exercício, ó. Ó a relação. Conseguimos achar aqui o valor do nosso L, ó. Ou seja, então, né? O meu L mede 2. Se eu quero saber a área, ó, aqui em cima, o que eu vou ter, ó? A área do quadrado, o quadrado ficou feio. A área do quadrado é lado ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é 4. E aí, pessoal, dei uma pausa aí agora no vídeo, dá uma olhada aí, volta qualquer coisa a explicação novamente, para ver se compreendeu. Só para dar um lembrete aí, uma retomada, a nossa chave estava aqui, ó. Lembrar essa propriedade aqui. No exemplo 4, pessoal, o que acontece? Ó? Qual é o perímetro do triângulo ABC, sabendo que o A tem a coordenada 1, 3, B tem a coordenada 7, 3 e C tem a coordenada 7 e 11, certo? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu poderia, pessoal, sem problema nenhum, desenhar o meu triângulo. Mas a gente vai ser um pouco mais prático. Ele já deu aí, ó, que o triângulo ele tem a coordenada, ele tem a sequência aí ABC. Ou seja, quem que vai ser o lado? Um lado é o AB, o outro lado é o meu BC e o meu outro lado é o meu CA. Então, eu quero saber a distância dele, certo? Porque, ó, estou com o meu triângulo. Vou até desenhar ele aqui para ficar mais fácil de entender. Estou com o meu triângulo aqui, certo? Então, ó, os vértices dele é A, B e C. Então, vocês concordam? A medida AB, BC e CA. É o que eu quero saber. Só que ele me deu as coordenadas. Logo, ele está me remetendo que eu tenho que calcular a distância. Como que eu calculo a distância aqui dessas retas? Fazendo a nossa fórmula da distância, certo? Então, vou fazer o A. O AB, ó, ele é a coordenada x do A, ó, menos a coordenada x do B, elevado ao quadrado, mais a coordenada y do A, menos a y do B, elevado ao quadrado. Por acaso aqui vai se anular, né? Que eu vou ficar com 1 menos 7 menos 6 ao quadrado vai me dar 36. Raiz de 36 é 6, certo? Aí dei uma pausa aí no vídeo que a gente já volta com a resolução, né? A gente vai dar uma retomada aqui agora que vocês pegaram a ideia. Calculem o BC e o CA. Bom, pessoal, retomando aqui, né? Ó, então vamos calcular agora o BC. Estou trabalhando com essas duas coordenadas. Então vai ficar 7 menos 7 ao quadrado, mais 3 menos 11 ao quadrado. Aqui novamente vai dar 0, que vai dar menos 8 ao quadrado, que é 64. Aí 64, 8. E o meu CA aqui, pessoal, lembrando que a ordem não importa, tá? De eu fazer o de um de outro. Então, vou pegar até a ordem inversa para vocês verem que dá certo. Ó. Então, ó, 1 menos 7 ao quadrado, mais 3 menos 11 ao quadrado. Quando eu fizer isso daqui, vai me dar menos 6 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado. Que quando eu fizer, vai ficar 36 mais 64, isso dentro da raiz. A minha soma vai dar 100.
E a gente sabe que a raiz de 100 é 10. Vamos lá, eu sei que o perímetro, né, é o quê? A soma dos lados. AB mais BC mais CA. Então é só substituir. 6 mais 8 mais 10. Que vai me dar exatamente aí 24 aí. O tamanho desse perímetro. Então é isso, pessoal. Os exercícios, basicamente, a mensagem maior dessa aula é vocês lembrarem como calcula a distância entre pontos, ok? Que é só subtrair as coordenadas x menos x lá de cada ponto e y menos y leva ao quadrado, joga para a raiz. Não tem necessidade de vocês decorarem a fórmula, mas de vocês lembrarem a forma como é feita isso. Então é isso, pessoal. Obrigado aí e bons estudos aí para vocês.